Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss, estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de receber Dr. Eduardo Miranda, proctologista. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na rádio, para falar sobre o assunto que é muito importante. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hemorroidas, doença hemorroidária, né, Dr. Eduardo? Sim, vamos falar sobre hemorroidas, os sintomas e o tratamento dessa doença que é muito prevalente, ou seja, é muito comum. Muita gente tem esse problema. Pois é, a gente ouve bastante, o pessoal tem algum sangramento na hora que vai no banheiro, né? E o pessoal já acha que é hemorroida, justamente por essa frequência alta, né? Sim, o que se sabe é o seguinte, que depois, inclusive, as hemorroidas podem acontecer em qualquer idade, tem crianças que a gente trata com hemorroidas, mas elas são mais comuns depois dos 50 anos. E o sintoma principal das hemorroidas, as hemorroidas internas é o sangramento, e elas saem para fora e voltam para dentro de acordo com o estágio delas. O sangramento é uma coisa assim que tem que sempre cuidar. Quando um paciente de mais de 40 anos apresenta sangramento, a gente tem que descartar outros problemas que não sejam hemorroidas. Às vezes o paciente tem hemorroidas, mas está com um tumor no intestino que também pode estar sangrando. Ah, perfeito. Então, pessoal, o sangramento não é só hemorroida, é o mais frequente, mas não só ele. E nada melhor do que quando tiver um sintoma já a primeira vez, já procurar um especialista, né, doutor Eduardo? Sim, o especialista que tem um material adequado para fazer o exame apropriado no paciente para descartar outras fontes de sangramento e confirmar que a doença do paciente realmente são hemorroidas, que é o que é mais comum. Né? Todo mundo praticamente tem um pouco de hemorroidas. Alguns têm mais sintomas e outros têm menos sintomas. Mas todo mundo tem um pouco, então é uma doença muito comum. Sangramento, depois dos 40 anos, tem que excluir outras doenças para ter certeza que é só hemorroidas. Perfeito, doutor Eduardo. E paciente que fez tudo isso, foi no consultório e é hemorroidas? A gente tem alguma coisa para evitar os sintomas? Sempre tem que operar? Como é que a gente faz esse tipo de tratamento? O tratamento ele pode ser clínico, ele varia muito de acordo com o grau das hemorroidas, né? As hemorroidas internas, elas podem ser de primeiro grau, quando elas só ficam lá dentro do canal anal, junto do reto. Elas podem ser de segundo grau, quando elas saem para fora e voltam espontaneamente. De terceiro grau, quando elas saem para fora do canal anal, mas o paciente tem que colocar as hemorroidas de volta para dentro com a mão. E de quarto grau, que elas já são prolabadas, elas já são exteriorizadas e não tem como colocar elas para dentro. Os tratamentos, então, são de acordo com o nível de hemorroidas, com o grau. As hemorroidas pequenas geralmente respondem a uma dieta rica em fibras, bastante legumes, frutas, verduras, tomar bastante água para que tenha um cocô macio e não haja sangramento. As hemorroidas de grau 2 que saem para fora, aí já começam outros tratamentos, como o tratamento com as borrachinhas que a gente coloca na base da hemorroida e elas acabam caindo depois de um tempo. São as chamadas ligaduras elásticas. E temos também o infravermelho, que eu uso bastante no consultório, que faz uma cauterização das hemorroidas. Né? E isso é de grau 3, ainda dá para fazer o tratamento no consultório, com ligaduras, com as borrachinhas, e grau 4 sempre é cirúrgico. Dificilmente você vai conseguir um tratamento que não seja cirúrgico para resolver hemorroidas muito volumosas. Perfeito, doutor Eduardo. Então, o tratamento varia conforme o grau que o paciente tem. E feito esses procedimentos, o paciente sempre pergunta, nunca mais vou ter hemorroida? Né? Isso eu acredito que seja uma pergunta frequente no teu consultório, né? Excelente pergunta, Fábio. É importante dizer aqui que 80% dos casos de hemorroida eu consigo resolver no consultório com o material que eu tenho, 20% que vão à cirurgia. Se ela é uma cirurgia bem feita, operada por especialista, não há retorno dos mamilos hemorroidários, eles não voltam. O que pode acontecer é que algumas veias podem, com o passar do tempo, desenvolver na região, mas geralmente são veias que ficam pequenininhas. Elas podem aparecer depois de uma cirurgia, mas muitos anos depois. Mas é raro. Operado por especialista é raro.
Perfeito. E depois da cirurgia o paciente pode comer de tudo, assim, ou tem que ter algum cuidado de alimentação? Depois da cirurgia, Fábio, eu gosto de orientar o paciente para aquilo que eu falei antes, tomar bastante água e comer água, líquidos, né? E comer bastante legumes, frutas e verduras para o cocô sair macio. É muito importante que o paciente tenha um cocô macio no pós-operatório para que ele não sinta dor. Então a gente usa bastante analgésico, usa medicamentos para deixar o cocô macio e orienta o paciente a ter uma dieta rica em fibras e bastante água. Perfeito, doutor Eduardo. Agradecemos a sua presença. Vamos deixar as considerações finais, então, hoje para os nossos ouvintes? Bom, para mim é sempre um prazer esclarecer sobre hemorroidas, que é uma doença muito comum, né? Ela é uma doença que ela pode ser só interna, ela pode ser interna e externa, que a gente chama de mistas, interna e externa em relação ao canal anal, que a gente chama, ali perto do ânus ali. E também ela pode ser só externa. As externas se caracterizam muito por dor e por inchaço na borda do ânus. E as internas é o que eu falei antes, é o sangramento e saem para fora e dão muito incômodo para o paciente. Sempre sabendo que elas são passíveis de tratamento e de cura. Qualquer grau de hemorroidas pode ser tratado com muito sucesso. Perfeito. Agradeço mais uma vez Dr. Eduardo Miranda, proctologista que atende em Taquara. Telefone 3541-5177. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e volto com vocês na próxima segunda com mais um Melhor com Saúde.